Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 7. Texto sagrado das Escrituras diz o seguinte: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. E ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam ele. Na casa onde ele entrou, digam ao dono: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará preparada, arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram o lugar à mesa. E Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento tão importante para nós como igreja, para nós como cristãos, que é a celebração da ceia do Senhor. Nós pedimos para que o Teu Espírito possa falar conosco, que a Tua palavra seja penetrante, viva, eficaz, e toque no âmago da nossa alma, a ponto de dividi-la e trazer as transformações necessárias para nós. Nós pedimos que a luz do Evangelho resplandeça sobre as nossas trevas nessa manhã e que nós possamos sair daqui com a consciência da Tua mesa, da Páscoa, do sacrifício, da família de Deus, ó Deus. Nós pedimos graça sobre nós, em nome de Jesus. Irmãos, a gente optou, como presbitério, para fazermos os cultos aqui na ceia, sempre com essa dinâmica, com essa experiência de comermos juntos, de celebrarmos a ceia, de fazermos um culto um pouco fora do habitual, que talvez você, como um cristão já antigo, tenha participado. A nossa ideia, justamente você pode perceber que a gente até trocou o púlpito por uma mesa, porque a nossa ideia é justamente trazer essa base da mesa para as nossas vidas. Como cristãos, eu não tenho dúvidas nenhuma que o grande projeto de Deus é ter uma família de muitos filhos. E isso requer de nós, como cristãos, o que nós acabamos de cantar aqui: pagar o preço para que isso aconteça. E se esse é o desejo de Deus, de ter uma grande família de filhos, não há dúvidas também que o projeto, o desígnio de Deus para todos nós, para todos aqueles que nasceram de novo, é que fiquemos juntos. Ficar junto e se tornar essa família que Deus está construindo, vamos dizer assim, em nossos dias, é um grande desafio. É um desafio por causa de todas as ideologias que nós temos em vigor. É um desafio por causa do nosso ego, das nossas preferências, dos nossos gostos. Nos últimos anos tem se apontado, despontado, aliás, uma ideia de isolamento, de que nós não precisamos uns dos outros. E como nós cantamos, requer esse preço, esse esforço, para mortificar em nós mesmos nossos desejos
a fim de que possamos conviver juntos. Porque a gente pode muito facilmente, como eu disse aqui algumas semanas atrás, nós temos essa destreza, essa sutileza de desviar os propósitos de Deus e de desviar até mesmo as Escrituras para trazer algum benefício para nós mesmos, ou proteger ou guardar um desejo nosso. A gente pode facilmente criar modelos de família, modelos de igreja em nossa mente, que tem essa aparência de comunidade familiar, espiritual, mas que na verdade não é. Não passa de um clube, de uma instituição. A nossa definição de família, ela é muito diferente da definição de família que Deus tem. Talvez as experiências que a gente tem com os nossos próprios familiares podem causar esses bloqueios. Talvez a experiência que nós temos com os nossos filhos, do esposo, com parentes, podem criar em nós modelos ideais, baseados nessas experiências, que não é o modelo de Deus. O nosso modelo de comunidade é muito superficial, é muito raso em relação ao modelo de Deus de comunidade. E eu quero pensar sobre essa comunidade profunda de Deus, tirando algumas aplicações desse texto de Lucas que nós acabamos de ler. E o primeiro ponto que a gente percebe, ou que eu percebi, que quero compartilhar com vocês, está aqui no verso 16, no finalzinho que nós lemos aqui, no verso 15, aliás. Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu nascimento, antes do meu sofrimento. Interessante que Jesus, ele expressa a sua ansiedade. Se nós pensarmos na vida de Jesus e considerarmos aí o seu ministério, 3 anos praticamente, é bem provável que Jesus passou no mínimo uma Páscoa com os discípulos, quem sabe até 2. Porque anualmente os judeus iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, assim, a gente não sabe quando iniciou a data específica, né, do ministério de Jesus, mas é bem provável que ele passou no mínimo uma, no máximo 2 celebrações de Páscoa. Mas nessa Páscoa, ele diz estar ansioso. Não só porque está próximo à sua morte, mas por causa também do versículo 16, que ele fala que ele não vai ter outro momento desse até que o reino seja estabelecido. Então, Jesus ele diz sobre a sua ansiedade, e a gente tem que se perguntar, por quê? Jesus come inúmeras vezes com seus discípulos. Você vai perceber ao ler os evangelhos que inúmeras vezes ele está comendo com seus discípulos, ele está na casa de alguém comendo, ele come com seus discípulos, mas diante dessa refeição, ele fala que ele está ansioso para participar dela. Por quê? Por que Jesus está ansioso para participar dessa refeição específica? Eu tenho para mim, ao ler esse texto e meditar sobre ele, é que essa refeição ela se torna especial ao ponto de dar ansiedade em Jesus, porque ela torna-se a referência principal de como deve ser uma família espiritual. Como deve ser a comunidade. Essa refeição que Jesus vai comer com seus discípulos gera essa ansiedade porque torna-se o fundamento de como deve ser uma comunidade, de como deve ser a família espiritual. Justamente porque ele fala no versículo seguinte: eu não vou ter outro momento desse, até que o reino de Deus seja estabelecido, até que eu volte e o reino de Deus seja estabelecido. Então Jesus está em jejum até hoje, de uma refeição que nós estamos tendo o privilégio de ter aqui hoje. Torna-se então um fundamento para ter essa comunidade, até que ele volte e sente novamente à mesa com seus discípulos para ter outro momento desse. E o que acontece nessa refeição
que serve para nós como uma régua, para fazermos uma análise se nós estamos no caminho da construção dessa comunidade verdadeira. Quais pontos a gente pode tirar daqui que define para nós se nós estamos construindo essa comunidade espiritual profunda ou se simplesmente nós estamos nos tornando apenas mais uma instituição eclesiástica? O que a gente pode tirar daqui? Por que eu faço essa afirmação? É justamente porque nessa refeição Jesus vai dizer: olha, toda vez que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Que vai muito além de partir o pão e relembrar o sacrifício, que vai muito além de beber o cálice do vinho e lembrar-se do sangue derramado por nossos pecados. Já preguei isso aqui uma outra vez, em relação a Corinto. Então Jesus fala: olha, façam isso, lembre-se disso, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. E a primeira coisa que eu consigo tirar desse texto está no verso anterior, no verso 14, quando fala o seguinte no início do texto: quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos tomaram lugar à mesa. Esse chegou a hora é uma frase muito forte para mim. Essa ansiedade de Jesus parece estar relacionada justamente com essa declaração: chegou a hora. Apesar do texto ele dar a entender que essa hora se refere ao momento de sentar e comer, se nós lermos atentamente, nós percebemos a ansiedade de Jesus, que esse chegou a hora é porque é um momento único, que ele não vai ter outra vez. E esse momento de chegou a hora é um momento divisor de águas para aqueles discípulos, como é para Jesus também. Como igreja, nós precisamos desse momento. Na nossa vida cristã, nas nossas relações como irmãos em Cristo, nós precisamos desse momento do chegou a hora. Porque até então, esses discípulos, eles haviam presenciado milagres junto com Jesus, eles haviam trabalhado junto com Jesus no seu ministério, eles haviam discutido sobre a importância que cada um tinha, a relevância que cada um tinha no lugar do ministério de Jesus, quem que é o mais importante, quem vai ser o mais importante. É muito provável que durante esses 3 anos, esses discípulos haviam se aconselhado, haviam se encorajado, talvez alguns haviam se exortado, mas nesse momento, nessa refeição, chegou a hora. Que hora é essa? A hora de nós abandonarmos as relações superficiais para que entremos numa relação profunda. Porque, como igreja, nós podemos manter relações como esses discípulos. Podemos muitas vezes estar trabalhando juntos, podemos muitas vezes estar nos encorajando e nos exortando, podemos muitas vezes presenciar milagres, podemos muitas vezes nos aconselhar uns aos outros, mas talvez não tenhamos desenvolvido uma relação profunda uns com os outros. Chega uma hora que a igreja, ela precisa, nós como cristãos, precisamos sobrepujar as relações sociais. Nós precisamos ir além das relações simplesmente solidárias, de ajuda um ao outro. Nós precisamos ir além das relações acolhedoras. Precisamos ir além das relações usurpadoras, que às vezes usamos uns aos outros para nos destacar. Precisamos dar lugar para que essa relação se aprofunde em Cristo. E o lugar onde se faz isso é na mesa.
É quando as nossas cadeiras estão viradas uns para os outros. O lugar onde a relação se aprofunda é na mesa. Na mesa é o lugar onde chega a hora. Chega a hora de nós sermos quem realmente somos. A mesa nos revela. A Páscoa aqui, ela, em Jerusalém, quando os discípulos iam para lá, era comida com um cordeiro assado. Eles assavam um cordeiro, partiam ali o cordeiro com a sua família e comiam a Páscoa, em celebração à libertação de Israel do Egito. Mas é interessante que aqui não se assa um cordeiro. O que se tem de comida aqui é o pão e o vinho. Por quê? Porque a mesa nos revela. É o momento em que Jesus vai falar: olha, esse pão é o meu corpo. Esse vinho é o meu sangue. E da mesma forma que Jesus está se revelando, Ele vai trazer para a mesa também as revelações sobre quem são verdadeiramente os discípulos. Ele vai dizer: olha, aqui no meio tem um que vai me trair. É aquele que vai pôr a mão comigo no prato. Imagine você se fosse conosco hoje. Eu não sei você, mas eu ficaria só de zóio tentando achar quem que vai pôr a mão no prato com Jesus, só para ver quem vai trair. Ele vai dizer para Pedro: olha, você vai me negar 3 vezes, você não é tão fiel assim. Então a mesa, ela vai nos revelar. Assim como Jesus se revela como o cordeiro permanente para o sacrifício, Ele vai quebrar a superficialidade das relações que estavam acontecendo até ali e vai revelar quem verdadeiramente também é os discípulos. Porque na mesa nós podemos correr o risco de sermos superficiais. Só que esse risco só ocorre quando o cordeiro não está sendo celebrado na mesa. Por isso que a comunidade verdadeira é aquela que está sentada à mesa, mas que faz das suas relações o ponto principal, o cordeiro. Então assim, nenhuma refeição que eu procuro fazer, eu me esforço para que o cordeiro ali seja o centro. Em todas as refeições, seja num churrasco que a gente está fazendo, alguma coisa de Cristo está sendo falada ali. Em meias zoeira, brincadeiras, conversas, falando mal dos outros, nós introduzimos Cristo e o Cristo ali é celebrado. Porque a mesa só pode aprofundar as relações quando o Cristo é o centro. Então, ao mesmo tempo que eu revelo as minhas fraquezas, revelo os meus pecados, Cristo também está sendo revelado ali. E essa relação, então, é aprofundada. Não é à toa que Jesus aponta o traidor, porque a verdadeira comunidade vai ter dores, vai ter gente que vai trair. A verdadeira comunidade não é uma utopia. Vai haver momentos em que vamos nos decepcionar uns com os outros. Vai haver momento que nós vamos nos decepcionar, entre aspas, aqui até mesmo com Deus, porque talvez a nossa expectativa colocada nele está colocada de maneira errada. Mas a decepção e a dor é inevitável. E assim como é inevitável, ela é também boa. Porque uma relação só se aprofunda quando sofre. Quem tem mais de 5 anos de casamento vai dizer isso com toda certeza.
Uma relação só se torna profunda quando passa e supera o sofrimento. O processo de construir essa comunidade verdadeira é doloroso, porque passa por essas revelações, passa por essas decepções, mas se superarmos essas revelações e decepções, nos tornamos uma comunidade verdadeira. Por isso, não se iluda. Há pessoas que virão e há muito mais que irão. E algumas poucas que retornarão e ficarão. Porque a formação de uma comunidade ao redor da mesa, ela é uma obra paciente e dolorosa do Espírito Santo que está conectando corações. É o preço doloroso de nos tornarmos um com o Senhor. Nós não podemos comprar, nós não podemos fazer a comunidade com as nossas próprias mãos. Não são os eventos e nem os cultos que tornam-nos uma comunidade verdadeira. É as relações na mesa. São as relações na mesa. O quanto a nossa mesa é aberta. E a nossa única participação na construção dessa comunidade é a nossa doação por fazer parte dessa comunidade. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12:15, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então a nossa única participação é amar sem esperar ser amado. Sem a expectativa do retorno desse amor, dessa doação que eu estou contribuindo para que a comunidade verdadeira se torne algo real. Sabe, irmãos, e a mesa, ela não tem lugar na instituição. Na instituição, essa verdadeira comunidade, ela não é possível. Então eu não desprezo o culto público, porque o culto público faz parte do movimento dessa comunidade, mas no culto as nossas relações são sempre superficiais. Se elas não forem estendidas para a mesa, não passarão de relações em prol de um serviço, não passarão de relações que são somente acolhedoras, aconselhadoras, não passarão de relações que são somente relações sociais, onde nos encontramos uma vez por semana. Somente a mesa tem a capacidade de quebrar essas relações meramente de serviços, acolhedoras, sociais, para se tornarem relações profundas. E talvez seja por essa razão que a tão desconcertante misericórdia de Deus permite que os nossos sonhos sejam quebrados, que os nossos ídolos sejam quebrados, para que de fato nasça essa verdadeira comunidade e essa verdadeira espiritualidade. Então o Cristo está fazendo nessa ceia, nessa última ceia que nós lemos aqui em Lucas, o que Ele está fazendo é despedaçando alguns sonhos. Tem um traidor no nosso meio, Pedro, você não é tão fiel, e olha, eu não sou nenhum revolucionário, eu tenho que morrer por todo mundo. Eu não vou tomar o reino de Roma. Cristo está despedaçando esses sonhos dos discípulos, tanto é que eles, na hora da aprovação, todo mundo corre, todo mundo abandona Ele, na hora que os guardas vão, mas, após a morte e a ressurreição, eles retornam para ser comunidade. Uma espiritualidade que se tornou mais sadia. Uma comunidade que passou pelo sofrimento
que se aprofundou um pouquinho mais na relação. Porque a gente tem a ilusão de que a superficialidade vai nos proteger. Todos nós aqui já sofremos em algum momento da vida, em alguma área da vida. E a gente imagina que esse sofrimento, para ser evitado, a gente precisa ser superficial. Mas a superficialidade apenas nos afasta de uma consistência espiritual. Essa superficialidade, sempre que a gente prefere se resguardar emocionalmente, nos tornando intactos, tentando proteger as nossas dores das relações porque as relações causam dores, elas nos fazem sofrer. Toda vez que a gente faz isso, a gente foge da nossa própria alma, a gente se descaracteriza. Somente os que sofrem e vivem integralmente esse sofrimento e superam, conseguem reconstruir a verdadeira fé e a verdadeira comunidade. Foi o que eu falei algumas semanas atrás sobre reconstrução da fé. Somente as relações que superam essas profundas dores são relações que se tornam profundas e sólidas. E isso não é possível em uma instituição, isso só é possível na mesa. É por isso que a gente vê mais transferências de igreja do que verdadeiramente conversões ao Cristo. Porque toda vez que temos uma dor ou uma relação nos machuca, preferimos nos proteger do que sentar à mesa e nos expor. Somente a mesa tem o poder de curar as nossas dores. E para isso, a gente tem um outro texto aqui, numa outra lição, o verso 12, nos dá um vislumbre disso. Jesus, quando pede para os discípulos ir preparar o lugar, ele fala que um homem conduziria eles, e fala, ele os levará a uma sala grande e superior. Esse tipo de relação profunda que a gente deseja, que a gente quer, porque todos nós estamos cansados de relações superficiais, ela só pode ser vivida num lugar superior. Um nível superior. Esse lugar superior, ele é um lugar diferente. Interessante que Jesus tira os discípulos do meio da bagunça da festa da Páscoa, do meio da algazarra, do meio daqueles todo sacrifício, e leva eles para um lugar superior, um lugar quieto, o que nos remete a um lugar seguro. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, aqui na mesa, nesse andar superior, é o lugar onde verdadeiramente nós podemos ser quem somos. É um lugar onde podemos abrir mão das nossas fantasias, das nossas máscaras. É um lugar onde a gente pode verdadeiramente mostrar quem nós somos e não somente o que as pessoas querem enxergar de bom na gente. Porque rede social faz isso, né? A gente só posta o que é bom, nunca as nossas dores. Apesar que tem umas pessoas aí que, bom, deixa isso para lá, isso é conversa para outro dia. Mas Jesus traz os seus discípulos para esse lugar seguro. A mesa onde o Jonatas pode sentar. Não o pastor Jonatas, o Jonatas, pessoa, com as suas debilidades, suas fraquezas, suas virtudes também, verdadeiramente quem ele é. Não o analista, não o amigo, não o filho, não o irmão Jonatas, mas o Jonatas. Um lugar seguro, onde eu não tenho medo de falar, de contar uma piada, de falar alguma besteira, de falar alguma heresia, onde é um lugar seguro, onde eu posso expressar as minhas falhas e as minhas virtudes, sem o medo de ser condenado, julgado, interpretado de forma errada.
Somente a mesa pode, num lugar seguro, pode proporcionar isso. Um lugar que já está preparado, como Jesus disse, para ser quem eu sou. Preparado por quem? Por Deus. Lembra que eu falei? As relações se aprofundam onde o Cristo está sendo celebrado. Então, esse lugar seguro é na volta ali com as pessoas que estão à mesa, e elas me dão essa segurança. Porque o olhar dela sobre mim é o olhar de Cristo. Não é aquele olhar como Paulo fala, né? A ninguém mais olhei segundo a carne. É o olhar de Cristo. É o lugar onde eu sento, eu desfruto da relação, eu vivo a profundidade dessa relação. Longe da mesa não há essa segurança. Longe da mesa nós não conseguimos confessar as nossas aflições, os demônios que nos atormentam, os fantasmas que nos assombram. Longe da mesa nós não sentimos essa segurança e também não damos essa segurança necessária para essas confissões. Só a mesa, num lugar seguro, pode proporcionar isso. Longe da mesa nós criamos rótulos. Longe da mesa nós interpretamos as pessoas com base nos seus comportamentos e não no que está de Cristo na vida delas. Os rótulos nos fazem acreditar que as pessoas e nós mesmos somos os rótulos. Nós conversávamos ontem, nós tivemos um tempo desse de mesa ontem. Tive com alguns amigos. E um deles começou a contar da sua experiência. E ele começou a contar da sua infância, de como os pais olhavam ele, de como as famílias olhavam ele. E num determinado ponto da conversa ele disse: eu comecei a acreditar nisso. Comecei a acreditar que eu era isso. Porque longe da mesa, num lugar seguro, onde eu posso abrir o meu coração, eu começo a acreditar nos rótulos que eu coloco e também que são colocados sobre mim. O lugar superior é o âmago da nossa alma que pode ser tocado. O lugar superior é onde a troca da vida de Deus acontece. Alguns espiritualistas vão dizer que é troca de energia, né? Mas biblicamente é a troca da vida de Deus. Talvez você tenha já tido essa experiência de conversar com alguém e você sai daquela conversa, uau! Mas em outra relação você conversa e você sai daquela conversa assim, se tiver uma ponte você se joga. Por quê? Porque houve uma troca ali. O lugar superior, todos nós precisamos dele. Nós precisamos desse lugar preparado, desse lugar seguro o suficiente para que possamos confessar verdadeiramente quem nós somos. Esse lugar é um lugar de amor incondicional. É o lugar onde a aflição, ela não vai se tornar desespero, ela vai se tornar esperança. Porque alguém vai olhar para nós nesse lugar e não vai ver o nosso comportamento. Ele vai ver o que tem de Cristo em nós. E vai despertar em nós o impulso de buscar a Deus mais ainda. Essa é a razão porque Hebreus fala: não deixem de se reunir. O não deixar de se reunir não é simplesmente não deixar de frequentar. O não deixar de se reunir é não deixe de se reunir, porque nesse lugar de reunião, alguém vai tocar o âmago da sua alma, vai te trazer para um lugar seguro, e vai haver uma troca de vida de Deus ali.
Percebe que algo muito mais profundo? Quando há essa segurança, há essa liberdade. Há essa liberdade do traidor pôr a mão no prato para pegar o pão. Mas ao contrário disso, quando não há essa segurança, o que nos resta é esconder parte de quem somos. E aí dessa forma nós nos desconectamos uns dos outros, nos desconectamos de Deus, e nos desconectamos de nós mesmos. Chega um momento que há tanta desconexão, porque não há lugar seguro para ser quem somos, que nem nós mesmos nos reconhecemos. Não sei se você já chegou, eu já tive essa experiência de falar assim: o que eu estou fazendo? Isso aqui não sou eu. Irmãos, o que eu aprendi é que o melhor lugar de cura é diante da mesa. É num almoço de domingo, é num churrasco de sábado à noite, é numa pizza de quarta-feira à noite, onde ali naquela reunião pode estar acontecendo de tudo, mas o centro ali é que o Cristo seja celebrado, onde as relações se conectam profundamente. Isso é a verdadeira comunidade. É isso. E eu sei que enquanto eu falo, seu coração queima por isso. Eu sei que enquanto eu falo, há pessoas aqui que, cara, eu quero essa conexão real. Eu quero essa conexão profunda. Porque a gente pensa que hipocrisia é a consequência de nós não praticarmos o que pregamos. Mas isso é muito raso para ser hipocrisia. Hipocrisia é, na verdade, a minha incapacidade de ter um ambiente, de me abrir em um ambiente seguro para confessar o que eu não consigo viver, o que eu prego. Porque o que eu prego é muito maior do que eu. O que eu prego não tem a ver comigo. E é evidente que eu vou tentar me esforçar para viver o que eu prego, mas se eu não viver, o que eu prego é muito maior. E se eu não estou conseguindo viver, eu preciso achar um lugar seguro, numa mesa, para falar: olha, eu preguei isso aqui, eu preguei sobre perdão, mas eu não consigo perdoar, me ajuda. Então hipocrisia não é simplesmente eu não viver o que estou pregando, mas eu não ter a disposição, a incapacidade de confessar plenamente que eu não consigo viver às alturas das minhas próprias palavras, de eu achar alguém em que eu possa confiar, em que vai olhar para mim e não vai me condenar por isso, mas ao contrário, vai me dar a esperança para viver o que eu quero, para chegar mais próximo do caráter de Deus, para me ajudar a pensar e refletir como eu posso viver a mensagem que é maior do que eu. Isso é relação profunda. Isso é comunidade, que só acontece na mesa. Parece que viver uma comunidade assim é uma utopia. E que viver um ambiente assim é algo que está muito distante de nós. Mas aí eu consigo tirar outra lição olhando para esse texto. Um ambiente assim, uma mesa assim, uma comunidade assim, só é possível se a gente segue o homem com a vasilha d'água. No começo do texto, Jesus fala: olha, segue o homem com a vasilha d'água. E isso também me chama a atenção, porque essa função de carregar um cântaro de água, uma vasilha de água, era uma função feminina. Mas nesse texto Jesus fala que tem um homem fazendo isso.
E uma das alegorias do Novo Testamento para a água é o Espírito Santo. A comunidade, ela só pode ser vivida ao redor da mesa, numa relação profunda, num ambiente seguro, onde o Espírito Santo está fluindo. Onde o homem do cântaro da água está sendo seguido. Onde nós podemos ser quem somos sem ser julgados, onde as relações deixam apenas de ser relações sociais, superficiais, acolhedoras ou em função de um serviço do reino, onde as relações deixam de ser acolhedoras para se tornarem conexões reais e profundas. Isso só é possível, só é um milagre que jamais acontece se nós não estivermos seguindo o homem do cântaro da água. Nesse lugar seguro que eu estou chamando de mesa, o interesse maior não é o pecado ou a razão do problema em que nós estamos abrindo, mas o que o homem do cântaro da água quer fazer com aquilo que está acontecendo na mesa. Quando a gente se abre, o que está sendo aberto não é o foco. O foco é, o que o Espírito Santo quer fazer com isso aqui? Quando o homem da vasilha nos conduz, a gente consegue conversar sem manipular, a gente consegue ouvir sem exercer julgamento, e a gente consegue decidir sem um interesse egoísta. Porque tudo isso está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Então, isso nos mostra um ponto importante. Não importa os nossos rótulos. O que a gente quer mesmo é ouvir e perceber o que o Espírito Santo quer fazer conosco. E todos nós estamos sedentos para seguir quem tem água. A instituição, ela vai nos forçar a um ritmo frenético, justamente para tentar substituir a mesa. Mas a gente mal sabe que esse ritmo frenético imposto pela instituição é, na verdade, sede pela serenidade do céu, onde o Espírito Santo habita, e isso só é revelado na mesa. É quando a gente encontra quem tem a vasilha d'água, a gente segue ele, não importa quem. Quem tem a vasilha d'água, a gente senta para conversar, porque se sente seguro. Quando eu falo dessa comunidade verdadeira ao redor da mesa, eu não estou falando de algo enclausurado. Eu estou falando de todas as dimensões que essa mesa pode proporcionar. Oração, meditação, contar histórias, brincar, gozar a vida. E aí podemos ter as práticas espirituais, que é oferecer auxílio, apoiar na crise, aconselhar, exortar, encorajar. Mas vai além disso. Vai comer na casa, chorar, sorrir, fazer coisas comuns, falar coisas comuns. E o que torna essas coisas espirituais não é o ato em si, mas é o quanto de água está jorrando daquilo que nós estamos fazendo. Você pode contar histórias, mas o quanto de água está jorrando ali? Quanto o Espírito está se movendo? Eu quero concluir com isso. Eu estou ansioso, eu vivo ansioso, como Jesus, por esse tipo de relação, por esse tipo de comunidade. Jesus esperou 2 anos por esse tipo de relação. O momento em que, chegou a hora. Eu já não vos chamo mais servos, vos chamo amigos.
chega uma hora que as nossas relações têm que passar por um nível mais profundo. E é interessante que ele ainda continua trabalhando para que a comunidade permaneça da forma como ele mesmo estabeleceu aqui na última ceia. Paulo vai relembrar isso aos coríntios. Pois no dia dos coríntios, eles também deixaram os fundamentos da verdadeira comunidade. Eles deixaram a mesa. O texto de Coríntios 11 vai dizer que eles sentavam à mesa somente para se satisfazer. Então Paulo vai relembrar, olha, ele vai trazer novamente o fundamento da mesa. Eu tenho plena consciência que alguns relacionamentos eles não vão seguir para esse nível. Eles não vão se aprofundar nessa dimensão. E eu tenho serenidade para aceitar isso. E a nossa função diante dessa situação é viver o mais pacificamente com todos, enquanto tentamos com alguns cultivar a verdadeira comunidade ao redor da mesa. Então nada que possa prejudicar a mesa deve estar no nosso caminho. E aí vamos viver em paz com todos, enquanto cultivamos a verdadeira relação profunda da mesa com alguns. Porque embora eu queira viver essa relação, alguns do outro lado simplesmente não vão querer. E irmãos, eu já provei disso. Eu já experimentei essa relação profunda da mesa. Não a perfeita comunhão da mesa, porque essa perfeita comunhão acontece só na glorificação. Mas sem dúvida nenhuma, eu já provei e quero continuar vivendo essa verdadeira comunhão, essa conexão profunda da comunidade de Cristo. Alguém que percebe tanto a minha alma, que no meio da semana ele me liga, me manda uma mensagem: Deus me lembrou de você essa semana, como é que você está? E fala a verdade, essa é a relação que nós queremos como igreja. Mas isso só pode acontecer na mesa. Isso é construído, isso demora anos. Para Jesus demorou 2. Para nós, que não chegamos nem aos pés de Jesus, pode demorar mais alguns, mas ela é possível. Eu postei algumas semanas atrás lá no grupo da igreja sobre isso. Eu quero ler aqui novamente o que eu coloquei lá. A verdadeira comunidade espiritual é o encontro de servos, aonde eu vou para despejar o que de Cristo há em mim. Portanto, ele é mais do que um encontro social, é mais do que um encontro de acolhimento, é mais do que um encontro de orientações, é mais do que um encontro de consolos. Imagine como seriam as nossas reuniões se todos nós fôssemos ao encontro com essa consciência de servo. Essa consciência, ela tem o poder de quebrar os conflitos, de subjugar os interesses egoístas, para de fato dar lugar aos interesses do reino. Nesse ambiente, diante da mesa, onde nós vamos para ser servos, é nesse lugar que nos sentimos seguros, e nos sentimos abertos para ser quem somos, sem máscaras. E um ambiente assim só é possível quando as nossas cadeiras estão voltadas uns para os outros, como ao redor de uma mesa, e não atrás uns dos outros, como numa instituição. Eu quero isso. Eu vivo para isso. Eu tomei a minha consciência 5 anos atrás sobre isso. É uma convicção. Tanto é que eu já mandei embora da minha mesa algumas pessoas. Porque se não é para ser profundo,
e para ter uma conexão de troca de vida de Deus, não é uma relação de servos, é relação usurpadora. E eu estou sendo construído, eu não digo que eu já cheguei, como Paulo fala, né? Não digo que eu já alcancei, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e corro para aquilo que está diante de mim, o alvo da minha soberana vocação. A mesa é o lugar onde tudo isso pode ser proporcionado e vivido. Eu te pergunto, há uma ansiedade também no seu coração para viver esse tipo de relação, como houve um dia no coração de Jesus? Porque aqui o que nós lemos é que ele estava ansioso para comer essa refeição. E ele fala que ele estava ansioso porque não comeria até comer novamente no reino. Podemos então pensar um pouco além e também imaginar que Jesus está ansioso novamente para um dia sentar à mesa conosco, onde os nossos corações são desvendados, onde há um lugar seguro para ser quem somos e para ver Ele como Ele realmente é, o Cordeiro imolado pelo nosso pecado. Amém? Possamos nos tornar essa comunidade profunda e verdadeira.